Tá, onde está? Pronto. Isso. Agora estamos sendo gravados, David. Cuidado com seus desejos, com as suas palavras, com seus vícios. Que agora está marcado. Você sabe que a Polícia Federal tem acesso às nossas aulas, tá? Então, tudo que você disser será usado contra você. A gente troca a superintendência, qualquer problema. Sim. Bom, compartilhei com vocês aí slides da região sudeste, né? E percebam que boa parte do que está aí nessa primeira slide é revisão. Vocês já estudaram isso ou em geografia ou em história. Mas, em todo caso, enquanto vocês estão se ajeitando, vou contar uma pequena história. Eu tive uma disciplina em geografia chamada História da Formação Territorial do Brasil. E tive um grande professor que já estava próximo da aposentadoria, né, o senhor Silvio Brey. E, enfim, muitos professores que estão perto da aposentadoria já não estão com aquela garra toda para dar as melhores aulas possíveis, né? Vocês que em breve estarão na universidade vão perceber isso. Mas era um bom professor, uma pessoa legal, né? Mas ele nos passou os seminários, dividiu a sala em grupos, né, no final do curso, e cada grupo ficou com uma região do Brasil. Sudeste, Sul, Nordeste, enfim. E o meu grupo pegou região Sudeste. E, detalhe, o seminário tinha que ter pelo menos 2 horas de apresentação. Pelo menos 2. Era a regra, 2 horas. Primeiro ano de faculdade, tem que apresentar um seminário de 2 horas e falar direitinho, né? Não é decorar uma coisinha ali, né? É explicar um tema complexo, né? E a gente tinha um grupo grande, em 6 integrantes, né? Então, dividimos tudo. E o Silvio Brey dormia durante os seminários. Ele dormia. Ele passava um tempo, você olhava para ele, estava roncando. com todos os grupos. Saía para tomar um café, voltava, e o grupo apresentando. Aí ele, evidentemente, no meu grupo ele dormiu também. E aí, eu não me lembro exatamente a ordem, né? Mas eu me lembro que a gente falou da colonização brevemente, depois foi para o ciclo do café, né? E falamos da mineração um pouquinho e tal, uma parte introdutória, e fomos para o café. Ele estava dormindo, veja bem, roncando, babando, tinha baba aqui. Aí ele acorda, quando um colega, né, foi falar sobre o café, ele acorda, vocês pularam 100 anos de história. Ele estava dormindo, como é que ele sabe que a gente pulou 100 anos de história? Porque o pós-doutorado do Silvio Brey era sobre a cana em São Paulo, aliás, a cana na capitania de São Vicente. Aí ele parou tudo, ficou bravo, ficou zangado, aí ficou uma meia hora falando da cana e a capitania de São Vicente, porque é o pós-doc dele. Não me diga como que ele entendeu dormindo. Se é que ele estava dormindo mesmo, é que ele fingia que estava dormindo para testar os alunos. Eu sei que nós pulamos 100 anos de história. Então, nunca mais eu vou esquecer disso, eu não vou pular 100 anos de história. E assim, aproveitando o meu ex-professor, grande Silvio Brey, aposentado há mais de 20 anos, há mais de 20 não, há 18 anos, séculos 16, 17 e 18, onde hoje é o Sudeste, gente, não havia tanto interesse da metrópole. Portugal não tinha tanto interesse. O interesse era o Nordeste, era o ciclo da cana, de fato, no Nordeste. E então a capitania de São Vicente, então, né, vamos falar o que era o Sudeste, né, a capitania de São Vicente, ela não teve tanta atenção, mas teve a de Itacuja da Cana, como meu ex-professor muito bem nos lembrou. E agora não era tão relevante quanto o ciclo da cana nordestino, mas os portugueses, gente, tentaram. Bom, o clima é parecido, litoral, vamos plantar cana, claro. Eles plantaram cana em vários lugares. Mas o solo nordestino era mais fértil. Onde hoje é Pernambuco, a Isa tem uma companhia. Oi, companhia da Isa. Como que ela chama? Ou é ele? Não sei. Ela, Paçoca. Paçoca. Oi, Paçoca. Paçoca! Vira essa bundinha pra lá, Paçoca!
Oi, Paçoca, fala comigo. Diga au se você está ouvindo, Paçoca. Diga au. Paçoca, au. Me levem ao seu líder, Paçoca. Au. Bom, alguma coisa ele entendeu. Vai. Au, provavelmente. Ai, ai. Mas, enfim, gente, voltando aqui a- ao mundo não canino. Os portugueses tentaram plantar cana no Sudeste, mas não funcionou muito bem, porque o solo da região de Pernambuco era o solo chamado massapê, um solo muito fértil. E a cana, naquela época, não existia adubagem, fertilizantes químicos como temos hoje. Então, o preparo do solo era bem rústico. Então, o solo que não tinha fertilidade não dava conta. E os solos aqui, onde hoje é o litoral do Rio e de São Paulo, não tinham essa mesma capacidade do que os solos onde hoje é o estado de Pernambuco. Mas teve atividade. É isso que eu quero dizer. Não é que não houve nenhuma atividade econômica durante 300 anos. Aconteceram muitas coisas, mas que não tiveram tanta relevância. Até o ciclo do ouro. Aí sim, onde hoje é o estado de Minas Gerais, o ouro trouxe uma coisa nova, imigrantes para a região sudeste. Foi a primeira vez que, onde hoje é o sudeste, não havia essa denominação, obviamente, no século XVIII, né? Mas foi a primeira vez onde houve correntes migratórias na direção do ciclo do ouro. Até o gado que eu falei para vocês do sul do Brasil ajudou a abastecer a região das Minas, né? Seja por conta do couro ou da carne, né? Então, a partir da mineração, de fato, houve uma mudança de perspectiva, porque a cana do Nordeste começou a decair e o ciclo do ouro teve um peso, né? Começou a ter um peso maior na economia do Brasil colônia. E para fechar essa parte histórica, não deixem de destacar o ingresso da família real, porque aí o Rio de Janeiro passa a ter um destaque. O Rio se torna a capital do Brasil, inclusive, né? E várias melhorias técnicas foram introduzidas primeiro no Rio de Janeiro. Iluminação das vias públicas, por exemplo, foi no Rio, né? A primeira cidade a ter iluminação. Então, eu acho que é a partir daí que o Sudeste deixa de ser uma área não tão, vamos dizer assim, importante, relevante economicamente, e passa a ser um local de imigração e de certa pujança econômica. Aí vem o café. Pronto, meu professor agora não vai ficar chateado comigo. Aí vem o café. Porque o café, ele só criou um novo projeto, né? O Brasil não era mais colônia. Isso muda tudo, né? Porque aí a renda do café, ela ficou em São Paulo, ela ficou no Rio de Janeiro. Quando era o ciclo da cana ou do ouro, a boa parte daquilo que era produzido ia para Portugal. Com o café, não. Então, você vai dizer o seguinte, que com o café houve acúmulo de capitais, pela primeira vez na história do Brasil. Isso já é século XIX. Olha como o Brasil é um país que demorou, né, para ter um projeto diferente daquele de servir a metrópole. Demorou muito tempo, foram 300 anos, basicamente. Por isso que eu sou um pouco chato, gente, quando falo em história do Brasil. Quantos anos tem o Brasil? Não são 500. São 500 anos que o Brasil, o território onde hoje é o Brasil, né, foi invadido, colonizado, pilhado, saqueado. Eu não uso nenhuma formalidade para explicar a colonização do Brasil. Foi uma pilhagem, né? Mas após a independência, né, aí já um outro panorama. Não no sentido de melhorar para as minorias, nada disso. Os índios continuaram a ser oprimidos, escravos negros continuaram a ser explorados, a elite agrária só aumentou. Então, a desigualdade existente no Brasil, que vocês conhecem também, ela não diminuiu, ela até foi ampliada. Mas o Brasil começa a ser um país mesmo a partir dali. E no Sudeste, com a riqueza concentrada no Sudeste. Então, isso é um tema que pode cair tanto em história do Brasil, acho que até mais provável, né? Mas eu já vi prova de geografia cobrando isso, né? Você falar do ciclo do café e pensar nessa perspectiva histórica, histórico-econômica, né? E eu até coloquei no slide, né? O café trouxe imigrantes, os italianos, né? Que eu expliquei bem no comecinho do ano, ainda lá no vetor, na estrutura física chamada vetor, né? O vetor não, ainda existe, mas virtualmente. Mas expliquei para vocês, né, dos italianos que vieram até São Paulo, o branqueamento da população, falei bastante na segunda semana de aula, né, com vocês sobre isso. Então, uma revisão, né? Por que os italianos vieram para São Paulo? Branqueamento, não havia sentido nenhum
porque havia mão de obra africana já aqui para trabalhar nas fazendas de café. Aí vieram aquelas leis, né? Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro, lei do ventre livre, que os negros nascidos a partir de então não seriam mais escravos, mas foi só protelado até chegar em 1888 e realmente ser decretado o fim da escravidão com a Lei Áurea. Mas, enquanto isso, foram trazidos os italianos exatamente para preencher esse espaço social, né? A elite branca não queria negros com acesso às terras, e por isso que o fim da escravidão não representou o fim da exploração da mão de obra negra e tal. Isso a gente conversou bastante já ao longo de muitas aulas, né? Eu que estou procurando apartamento, né, para ano que vem, para alugar, é muito comum, né, o quarto de empregado. Só isso no Brasil, quarto de empregado. Em outro lugar do mundo existe quarto de empregado. Comentei isso com vocês já, isso me assusta, né, porque as pessoas falam com uma naturalidade, o quarto da empregada fica lá no fundo, é pequeno, é úmido, aquele banheirinho mínimo, né, que a gente pode dizer que é a verticalização da senzala, né, esse quarto de empregado em vários apartamentos e casas. Então, vocês têm muitas formas de justificar, né, o racismo estrutural que há no Brasil. E até a arquitetura, incrivelmente, ela pode apontar para isso, né? Mas, enfim, voltando ao tema principal. O café trouxe também uma infraestrutura. As ferrovias, que é importante destacar, né? Os portos, modernização de portos, Porto de Santos, por exemplo, e bancos para poder gerir aquela renda produzida pelo café. E isso foi onde? No estado de São Paulo, especialmente, e um pouco no Rio de Janeiro. Então, os dois estados que tiraram mais proveito do ciclo do café foram São Paulo, em grande parte, né? Em menor parte, o Rio de Janeiro. O Rio, ele não teve por todo o seu território, o ciclo do café. Eu adoro o Rio de Janeiro, tenho muita afinidade. Eu falo, nem conto piadas mais sobre cariocas, até piadas que os cariocas gostam, para não parecer que eu tenho uma visão diferente, né? Tomo muito cuidado com o que eu falo. Mas a interlândia do Rio, o interior do Rio é pobre. Pobre no sentido econômico, né? O interior de São Paulo, não. Você tem Campinas, Araraquara, Piracicaba, Ribeirão Preto. O número de cidades médias em São Paulo, no interior, é enorme. Cidades importantes economicamente. Isso você não encontra no Rio de Janeiro. Você não encontra. É o litoral, né? Rio de Janeiro, Niterói, Baixada Fluminense, Volta Redonda, enfim, algumas, Angra dos Reis, né? Mas o interior do Rio não tem essa mesma pujança econômica. E isso também tem a ver com o café. O café não se deu muito bem com o clima do estado do Rio de Janeiro, no relevo do Rio de Janeiro, a topografia, né, mais sinuosa. No interior de São Paulo funcionou. A terra roxa, né, um solo fértil, que o café se instalou. Então, por isso que você encontra hoje em São Paulo, a cada 30 quilômetros, em média, você encontra uma cidade média, com mais de 100 mil habitantes. Isso é incomum em qualquer lugar do Brasil. Não só comparando com o Rio de Janeiro, porque também é sudeste, mas São Paulo teve esse tipo de ocupação econômica um pouco distinto do restante do país. Não há comparação. Nenhum estado ou outro estado ou região tem algo similar. Então, por isso que o café sempre é um ponto importante para você colocar como divisor de águas. A economia de São Paulo e do Brasil antes do café e pós o ciclo do café. Tudo bem, gente, essa primeira parte? Coisa. Também acho que tem uma questão de centralidade, né? Eu me criei na divisa, São Paulo, Minas e Mato Grosso do Sul. Mas, assim, a minha família sempre teve tendência a ir para o interior. Mato Grosso, tinha tias no Mato Grosso, Minas. Mas, assim, é muito mais complicado, assim, infraestrutura, tudo, para a gente cruzar o rio do que para a gente vir para a cidade vizinha, que a distância é maior, são 42 quilômetros, o rio é atravessar o rio e andar 10 quilômetros, mas assim, é muito complicado, parece que até as rodovias, até a infraestrutura do estado está voltado para esses centros. Tipo, Isa, todos os caminhos levam para São Paulo. É isso, exatamente isso. Os entroncamentos de rodovias todos é para você entrar, escoar produtos em direção do Porto de Santos. E isso, Isa, você me deu uma ideia aqui, por uma prova de geografia ou de história. Se eu pegar um mapa histórico, um mapa do século XIX, do estado de São Paulo, final do século XIX,
em um mapa atual, tudo bem que no final do século XIX não haviam tantas rodovias ainda, eram as ferrovias que estavam crescendo. Mas pensar em transportes no século XIX e hoje em dia, a semelhança vai ser essa. Todos os entroncamentos levando em direção do Porto de Santos. Por razões diferentes. Na época do século XIX, no caso, o ciclo do café. E hoje em dia é tudo, né? Soja, automóveis, combustíveis, enfim. Mas é impressionante que não mudou a lógica. Quer dizer, faz mais de 100 anos, né? Vamos colocar ali, 140 anos, vamos colocar assim, que nós temos em São Paulo um eixo econômico, uma centralização, que você bem falou, se você sai sentido Paraná, sentido Mato Grosso do Sul, sentido Rio nem tanto, mas sentido Minas Gerais, que a fronteira é maior, você vai sentir isso de verdade. Poxa, para a gente sair é uma coisa, para a gente entrar, para a gente ir ao interior e ir para o litoral de São Paulo, a infraestrutura ela é muito mais bem equipada. O próprio Rodoanel, para interligar rodovias. Então, é isso. Acho que é um bom pensamento para vocês terem um ponto de partida para estudar. Porque eu sei que alguns de vocês gostam de fazer esquemas. Não todos, né? Não sei como cada um de vocês estudam, claro. Mas alguns gostam de fazer esquemas, setinha para cá, setinha para lá, mapas mentais. Isso é bom, isso é bom. Uma proposta é você realmente colocar, né? Economia do Brasil, século XIX, pensando em São Paulo. O que ainda há em comum com aquele momento histórico? Tudo bem, São Paulo se industrializou. Não depende somente e especialmente da agricultura, como era na época do café. Mas, por exemplo, as relações comerciais, as relações de centralidade, de afunilamento em direção do Porto de Santos, ainda continuam. Uma boa proposta de você fazer um esqueminha para organizar seus estudos. E falando nisso, olha só, primeira metade do século XX, tudo isso que a gente falou de acumulação de capitais, infraestrutura, levou a um processo de industrialização. Então, especialmente São Paulo e Rio, né, foram os primeiros estados a ter uma maior experiência industrial. Minas também um pouquinho depois, o sul do Brasil um pouquinho depois, mas São Paulo e Rio acabaram capitalizando tudo isso. Né? E são dois temas que eu já expliquei para vocês, né? Urbanização e industrialização. Então é só você agora lembrar crescimento das cidades desordenado, êxodo rural, né? No Brasil se urbanizando, cidades que não tinham capacidade de receber essas pessoas, que migraram para as periferias. Então, eu vou revisar isso com vocês ainda, né? Talvez hoje eu comece já. Bom, o penúltimo item. São Paulo não é só indústria, né? O Sudeste também não é só indústria. Então, as atividades passaram por uma maior diversificação. De destaque a questão dos serviços. Telecomunicações, sistema bancário, administração. Isso agora, de fato, é o que se tende a destacar no Sudeste brasileiro. As indústrias, parte delas saindo, mas a gestão, a administração continua no Sudeste. Universidades, né, concentração de centros de pesquisa. Mas o que eu quero apontar aqui ao final do século XX, é notável que já há uma mudança na região Sudeste. A indústria permanece forte, mas há uma maior diversificação. E algo que vale para Rio de Janeiro, vale para São Paulo e Minas Gerais. Um processo de desmetropolização, que eu também já expliquei, que é quando as grandes cidades perdem população. São Paulo é um exemplo claro disso, mas não acontece somente em São Paulo. Região de BH, região da grande Rio de Janeiro também. E quem cresce? As cidades médias. Cidades com pelo menos 100 mil habitantes têm crescido mais do que as grandes cidades. É uma tendência no Sudeste brasileiro. Beleza, gente, essa primeira parte? Tem algo aí que vocês queiram debater, discutir, arrancar um fio de bigode virtualmente do David, enfim. Eu gostaria muito de arrancar um fio do seu bigode, para ver se é forte mesmo. Mas como eu não posso fazer isso, fico só no pensamento. Tudo bem, David? Então tá bom. Aquela velha pergunta, alguém aqui vai prestar algum vestibular no Rio de Janeiro, Minas ou Espírito Santo? Ou não?
todo mundo vai ficar mais... Algumas minas vão prestar no sul, que me disseram, mas enfim. Porque se alguém precisar de uma geografia do Rio de Janeiro ou de Minas Gerais mais específica, me fale. Porque esses mapas que vocês estão vendo aí, você não tem que decorar. Longe disso. Esquece de decorar mapa de indústrias no Sudeste. Mas eu coloquei mais para você bater o olho rápido e visualizar uma coisa. Percebe que cada legenda aqui é um tipo de indústria. E quando você olha para São Paulo, é bem inacreditável. Tem indústria para tudo quanto é lado do estado e diversificada. Então, vocês não têm obrigação em decorar tipos de indústria. E nem precisam também, porque olhar o estado de São Paulo é notável que há vários segmentos diferentes que se espalham. Alguns estão mais concentrados, né, em determinados locais. Por exemplo, ó, isso aqui é uma dica importante. Olha o quadradinho azul, que é a indústria alimentar, produção de alimentos. Você percebe que ela está por vários locais, ó, Grande São Paulo, Campinas, Piracicaba, Assis, se espalha. Mas olha a predominância de quadradinhos azuis, estou apontando eles aqui para vocês, bem ao interior do estado. Se um vestibular coloca esse recorte para vocês e perguntar, e aí, por que isso? Lógica. Se é indústria alimentar, é porque está perto da matéria-prima. Carne, especialmente. E gêneros agrícolas, como laranja, cana-de-açúcar. Então, você não tem que decorar cada produto ou o que cada região faz. É muito difícil cair uma questão assim. Pode cair algo, vez ou outra, mas a gente trabalha isso daqui a pouco. O que é importante é você fazer relações, né? Então, quando você olha ali, Votuporanga, Barretos, Araçatuba, Jaboticabal, tudo aqui com quadradinho azul, bom, alimentos. Se tem alimentos, é porque tem matéria-prima destinada aos alimentos. Então, você segue a lógica. Assim, você não fica tendo que perder tempo decorando dezenas de coisas. Agora, quando você vê em Minas Gerais, perceba que tem uma concentração entre BH, né, essa parte aqui que eu estou colocando a setinha, em direção do estado de São Paulo. À sua direita aqui, ó, você tem a presença das mineradoras, como a Vale, ok? Mas há muitos vazios, né? Minas é muito grande, é um estado muito grande. O Espírito Santo também, perceba que tem muitos vazios, né? Alguns dizem que o Espírito Santo é o Acre do Sudeste, é muito preconceito, seja com Acre, seja com o Espírito Santo, falar uma coisa dessas. Nunca diga isso numa prova, eu sei que vocês não farão, mas o Espírito Santo é um pouco isolado, né? A gente fala muito pouco do estado do Espírito Santo. Mas não se esqueçam de uma coisa que eu expliquei há um tempo atrás. Junto com São Paulo, é o segundo estado que mais produz petróleo no Brasil. Então tem um peso importante para a economia do Espírito Santo a produção de petróleo, muito, né? E olhando aqui na legenda, aparece também um verdinho aqui, né? Que é metalurgia. Muitos minérios que saem de Minas Gerais são processados no Espírito Santo, né? Então, não é muito diversificado, mas tem indústria. É isso que eu quero dizer. Já o Rio de Janeiro é um estado pequeno em área, né? Então, quem olhar, nossa, Júlio, mas tem muita indústria no Rio. Não, não é bem assim. Tem vários tipos de indústria no Rio de Janeiro. Isso é correto dizer, ó. Tá um pouquinho confuso, mas eu estou apontando cacetinha aqui, ó. Essas legendinhas todas aqui, ó, é Rio de Janeiro. Então, é diversificado. Tem automóveis, várias indústrias ligadas à siderurgia, à metalurgia, o próprio petróleo. Não é bem indústria, não aparece nesse mapa. Mas quem quiser colocar importante, mídia, não importa a sua ideologia, aquilo que você lê ou que você não lê. Mas a Rede Globo é a principal mídia do Brasil e a sede fica no Rio de Janeiro. Isso é inegável, né? E não é só a Globo. Jornais, revistas, gravadoras, pensando em música. Então, a parte cultural no Rio de Janeiro é muito forte. Não aparece nesse mapa, porque não é uma indústria, mas o turismo tem um peso gigante para a economia do estado do Rio de Janeiro. Então, é um estado muito diversificado. Você pode dizer isso. É a maior produção de petróleo do Brasil, tem o turismo, tem Angra, né, a usina, né, de Angra 1, Angra 2, falei já das usinas. Então, é um estado que é diversificado, mas a quantidade
ela talvez não seja tão forte como é em São Paulo, né? Mas tem diversificação no Rio de Janeiro também, não se esqueçam disso, tá? É improvável que um Enem ou uma prova aqui de São Paulo pergunte mais do que isso sobre o Rio de Janeiro. É improvável. Tá? Deixa eu só olhar aqui no chat. O Felipe vai para Berlândia, para estar Berlândia. Grande cidade, Uberlândia, hein? Deixa eu procurar aqui no mapa, está aparecendo Uberaba. Berlândia é do lado de Uberaba. Triângulo Mineiro, né? Essa região que você vai prestar vestibular, ela é muito forte agropecuária, produção de café, né? Muito importante para o Triângulo Mineiro. A pecuária bovina, que é histórica nessa região. Que mais? A soja já invadiu, né? Assim como a cana já também invadiu essa região. Mas a agropecuária é o setor mais forte do chamado Triângulo Mineiro. Mas depois me manda um e-mail, tá? Que eu te mando alguma... Ô, Felipe, eu te mando um material de geografia de Minas Gerais mais específico, tá? Mas assim, fiz um geral aqui sobre o Sudeste. É importante você ter maleabilidade na hora de estudar. E assim, pega as anotações das outras aulas. Eu falei tanto de Brumadinho, né, Minas Gerais, Vale do Rio Doce, a Vale, mineração. Então, é Minas Gerais, é Sudeste. Eu só expliquei dentro de uma outra organização o conteúdo, mas eu já expliquei sobre isso para vocês, né? Indústrias mesmo, agricultura, já expliquei tudo isso. Só que agora você olha a partir do viés do Sudeste. E tem vestibular chato, gente, que infelizmente ainda pega lá o mapa e pergunta, essa área produz o quê? Sabe? O Mackenzie faz muito isso, é uma prova que tende a ter esse tipo de questão. Até a FUVEST, por vezes, faz, a Unicamp não. Então, não é decorar cada produto, como eu falei agora há pouco, mas é você ter uma noção da espacialização. É só pegar os slides das minhas aulas, que eu já, né, compartilhei com o Rubão, ele compartilhou com vocês. E quando estudar, pegar o mapa, para ter certeza de qual local você está, onde está aquele recurso ou aquela atividade em questão. Beleza, gente? Agora, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Que eu não sei se eu coloquei o slide... Pronto, é isso aqui mesmo. Expansão do café em São Paulo. Eu adiantei um pouco essa explicação, mas, gente, por favor, entenda esse mapa. As cores, como está muito pequenininha a legenda, está muito pequenininho, eu vou ajudar vocês. Ele mostra por onde o café seguiu, né? E, no caso, ele usou cores para momentos históricos diferentes. Então, o Vale do Paraíba, onde se iniciou o ciclo do café, né? Rio e São Paulo, divisa entre os dois estados. Aí de cor verde é o centro-norte, né? Entre Avaré até Ribeirão Preto. E de cor amarelo chamado Oeste Paulista, já no século XX, que pega a outra ponta do interior do estado. Com esse mapa você pode estudar um monte de coisas. Porque além de mostrar como é que o café foi se desenvolvendo, percebam que o que acompanha o café? As ferrovias, que foram criadas nesse intuito, levar o café, o escoamento até o Porto de Santos. Então, aqui também tem nas datas das linhas construídas. Então, de cor vermelha até 1890. Então, vejam, isso é importante. A maior parte do traçado que vocês estão vendo aqui, a maior parte dele, veja bem, já existia em 1890. Isso me impressiona muito. Quer dizer, naquele momento, São Paulo e o Brasil estavam na vanguarda. Era vanguarda, gente, vanguardismo. Expandia as ferrovias. Era um sistema eficiente de transporte, de cargas e depois também de passageiros. Falei isso na aula de transportes para vocês, né? Que a gente abriu mão das ferrovias em prol das rodovias, mas que ainda no século XIX havia uma malha ferroviária bastante razoável. Para aquele momento histórico era bastante razoável. Aí de cor azul, final do século XIX, comecinho do século XX, está um pouco confuso, né? Porque não se usa azul em cartografia
a não ser para rios, mares e oceanos, né? Então, aqui, a pessoa que criou esse cartograma talvez não seja geógrafo, né? Porque você não pode usar azul nesse contexto, né? Fica confuso, mas tem uma cor azul aqui, tá vendo? Mostrando as ferrovias criadas até 1910. E de cor amarela, já primeira metade do século XX, são menos, né? Olha que coisa. Primeiro foi priorizado as ferrovias, mas no século XX, olha que coisa, não foi expandido da mesma proporção, porque aí veio o rodoviarismo. O governador de São Paulo, Washington Luiz, já governava o São Paulo nos anos 30. Então, aí muda o processo. Deixa as ferrovias um pouquinho de lado, agora o foco serão as rodovias. Aí o Kubitschek, já nos anos 60, deu mais amplitude para esse projeto. Mas eu acho que com esse mapa você estuda bastante coisa. Economia, transportes, dá para ter uma ideia, né, de como foi a expansão do café e suas consequências, né? É um mapa interessante. E não se esqueçam, o ciclo do café começou no Rio. Olha o mapa. Estou apontando aqui. Ó. Começou no Rio, aí atravessou para o Vale do Paraíba de São Paulo e depois ganhou o interior. Eu sei que é algo, parece banal, mas é bom destacar isso, que o ciclo do café não começou exatamente em São Paulo, começou no Rio de Janeiro. Alguns chamam, né? Alguns não, né? Monteiro Lobato criou um termo chamado cidades mortas. Cidades no Rio de Janeiro que depois do ciclo do café perderam a sua principal atividade econômica. Mortas porque perderam população, perderam força econômica. Né? Então, Bananal, que fica aqui em São Paulo, divisa com o Rio de Janeiro, estou apontando aqui para Bananal. Lugar legal para você fazer uma viagem, depois que tudo ficar mais tranquilo. Bananal é um exemplo de cidade morta, né, que enquanto houve o café, por alguns 15 anos talvez, 20 anos, teve uma pujança e depois sai o café, perde a sua atividade econômica, perde população. Isso é comum cair em geografia. Por que cidades mortas? O relevo, mares de morro, chove muito, relevo ondulado com solos pobres. O café não foi muito bem aí não, gente. Então durou pouco tempo. Quer dizer, por isso que o ciclo do café começou no Vale do Paraíba, mas 20 anos depois já ganhava o interior do estado para procurar a terra roxa. Então, essa é uma questão clássica de geografia. Misturar um pouquinho de história, claro, mas lembrar que mares de morro, solos não são férteis, relevo muito acidentado, o café não durou muito tempo. Arrasaram o solo, quando não tinha mais jeito, o café saiu dali e foi migrando para o interior. Então, agricultura também é um outro tema que você pode estudar a partir daí. Maravilha, meus amigos, esse mapa, alguma dúvida? David, você quer falar algo sobre a sua individualidade? Ele está misterioso hoje. Também, não se assustem, sem decorebas. Eu quero que vocês olhem esses dados sobre o estado de São Paulo e a gente tira algumas conclusões. Vamos lá. É um estado pequeno em área, né? 2,9% do território brasileiro, mas que concentra 1/5 da população nacional. Isso diz muito, né? Daquela parte histórica das migrações, né? Então, o Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes, 40 milhões em São Paulo, né? Então, valor aproximado. E a parte econômica, né? É 1/3 do PIB brasileiro. Isso também aponta para aquela concentração econômica, né? Poxa, só o estado de São Paulo concentrar 1/3 do PIB demonstra, né, essa força econômica da região, sendo 35% da produção industrial, já foi 70%. Falei isso para vocês na aula de indústrias. São Paulo já concentrou aí 70%, hoje é 35%, mas ainda está muito acima dos demais, né? E, ao mesmo tempo, é 1/4 da população urbana do país. Faz sentido, né? Aglomerações. Uma região muito urbanizada. Então, esses dados aparecem nas provas.
precisa se preocupar em memorização, mas sim em saber lidar com eles, né? Segundo parágrafo, 3 coisas que já conversamos bastante. O estado de São Paulo passa por uma desindustrialização, por uma desconcentração industrial e por uma desmetropolização. Vocês têm que saber explicar cada um desses itens. Revisão também, já expliquei, mas é bom porque eu sei que muitos acabam se confundindo. Desindustrializar é quando a indústria perde peso na economia. Eu quero um exemplo disso. No final do ano passado, a Ford, em São Bernardo do Campo, fechou. Porque a Ford entendia que aquela planta industrial, ela dava prejuízo. Ela fabricava caminhões. Ela não foi para o Nordeste. Ela não foi para o Centro-Oeste. Simplesmente a fábrica fechou. Isso é desindustrialização. A indústria ela perde papel, perde participação na economia. Então, você pode citar como exemplo esse fechamento da fábrica da Ford em São Bernardo do Campo do ano passado. Falei bastante desse acontecimento na aula de indústria. Vocês devem lembrar. Isso é a desindustrialização. Concorrência mundial aumentou, concorrência global, né? Agora, desconcentração é quando a indústria sai de São Paulo e migra para outro lugar do Brasil. Então, por exemplo, também falando em Ford, mesma fábrica. A Ford, ela saiu do ABC em um certo momento e foi para a Bahia. E lá ainda fabrica o Ford Ka e a EcoSport. Isso é desconcentração. Saiu do estado de São Paulo e foi para outro estado. Porém, o que continua aqui em São Paulo? A administração. Então, a parte de engenharia, design dos veículos, gestão, continua em São Paulo. Mas a fabricação do automóvel foi até a Bahia. Isso é desconcentração industrial. Então, alguma coisa continua aqui. No caso, a gestão. E a parte de criação também. Mas a produção, ela migrou para uma outra área do país. Isso é desconcentrar a indústria. E, veja, se antes era 70% a participação industrial do São Paulo, hoje é 35%, então diminuiu, né? E a desmetropolização, falei agora há pouco, né? Quando as grandes cidades começam a perder população que migram para o interior. Então, ou litoral, no caso, Santos também, na Baixada Santista. Então, essa é a desmetropolização. Então, esses des, né? É comum cair um texto contando alguma coisa, um fenômeno. Aí, o texto indica o seguinte fenômeno, 2 pontos. Letra A, desindustrialização. Letra B, desmetropolização. E assim por diante. Questão também tradicional, gente. Que é a interpretação de texto e aplicação de conceitos. Comum de cair também. Bem comum. David, agora vem a parte que alguns acham mais difícil. É o terceiro item aqui. Para onde vai a indústria? Para onde vai a população? Então, eu coloquei entre aspas, né? Transbordamento, que não se trata da piscina da casa do David, né? Transbordando. Vocês sabem que o David tem uma piscina enorme na casa dele, raia olímpica. Enfim, eu coloquei entre aspas. É uma migração para 4 eixos. Santos, Campinas, São José dos Campos e Sorocaba. Aí a parte que os alunos em geral não gostam, porque tem que memorizar algumas coisinhas no mapa. E alguns morrem de medo de mapas nas provas, mas é trabalho, gente, é prática, né? Então, tá aqui o mapa. O que vocês têm a obrigação de saber? Infelizmente. Estou dizendo isso porque nem todos têm contato com esses mapas, ou sabem, ou praticam isso. Tem 4 números aqui, estão vendo na legenda? 1, 2, 3 e 4. Vocês precisam saber essas rodovias, gente. Precisam, não tem jeito. Porque nem todo mapa vai estar desse jeito. Com toda a explicaçãozinha, legendinha, bonitinha. Por vezes, ele coloca o mapa, os números, como estão aqui, e a interpretação é por tua conta. Não a interpretação, né? A definição de cada local é por tua conta. E alguém pode falar, pô, Júlio, questão chata. Eu acho chato também. Mas é um ponto que você não pode perder.
porque não tem reflexão, gente. Não exige uma grande, nossa, eu tenho que pensar, não. É você memorizar rodovias. Então, vamos fazer isso juntos. Mas, é claro, isso cabe a cada um aqui depois desenvolver um método para poder praticar isso. Em primeiro lugar, gente, São José dos Campos. São José é uma cidade bastante próspera, para quem não tem noção, né, de São José dos Campos. Lembrar que onde fica o INPE, aquele que o governo do Brasil não gosta muito, né? Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Onde fica o ITA, Instituto de Tecnologia Aeronáutica, onde fica a Embraer. Então, veja, já é um segmento, né? Se você tem o INPE, você tem o ITA e você tem a Embraer, qual setor, então, tem peso? Aeroespacial. Isso é relevante. Eu não vejo outro lugar do Brasil, nem mesmo em São Paulo, com esse mesmo poder de aglomerar essas atividades todas. Então, de fato, tem um grande instituto, aliás, instituto não, uma instituição que é o INPE. E, ao mesmo tempo, ter a Embraer e ter o ITA, você praticamente tem a qualificação da mão de obra que você precisa ali, né, para isso. E não para por aí, gente. São José também tem produção de veículos, produção de alimentos, telefones celulares. Então, uma economia bem diversificada, São José dos Campos. Pecuária, leiteira. Então, é uma cidade muito rica, muito próspera, de fato. E por isso que eu destaquei ali que o eixo em direção de São José, ele tem crescido muito. E a rodovia que liga a cidade de São Paulo a São José, está aqui, ó. É a rodovia Dutra. O nome dela é Presidente Dutra, mas você pode memorizar o finalzinho aqui, rodovia Dutra. É a que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, inclusive. Né? E então, quando eu coloquei ali no slide, transbordamento, São José dos Campos, rodovia Dutra. É esse o canal, né, que interliga São Paulo a São José. Tudo bem, gente? Alguma dúvida de São José dos Campos? Que eu falei um pouquinho rápido, mas tudo bem, deu para pegar. Maravilha. Deixa eu olhar aqui no chat. Larissa, minha querida Larissa, vamos lá. A Larissa perguntou assim para mim, se essa migração ocorre porque nesses lugares os benefícios são maiores. As empresas... Então, depende, Lari. Quando você falar em desconcentração industrial, tipo, a indústria sai do estado de São Paulo e vai para o Nordeste, você pode citar exatamente o que você falou, incentivos fiscais, impostos mais baratos, mão de obra mais barata também. Então, você pode olhar por esse caminho. Ou você olha assim, São Paulo é uma região muito cara, a mão de obra é cara, os impostos são altos, a logística é muito complexa, tem muitas rodovias, sim, tem, mas boa parte também saturadas. Quer dizer, você pode olhar os dois lados. O que há de desinteressante aqui em São Paulo para essas empresas e o que há de interessante para elas migrarem para outra região. Mas você pode ter como ponto de partida o que você falou, que é a carga tributária, a questão dos impostos, enfim. Você pode usar vários nomes para explicar isso. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu vou aqui para São Paulo, onde nós estamos. Ó, vou apontar aqui para a casa do David. Pronto, apontei. Essa é a casa do David, tá, gente? Vista aérea. Enfim, perceba que São Paulo, a grande São Paulo, né, não é só a cidade. São Paulo, São Bernardo, Guarulhos. Esse círculo aqui está englobando tudo isso. E o número 2, que é a Castelo Branco, ela liga um eixo talvez não tão rico como o de São José, que é o de Sorocaba. Sorocaba, gente, é uma cidade com mais de 700 mil habitantes. Pouca gente sabe disso, não é uma cidade pequena, muito pelo contrário. A economia é bem diversificada, a indústria é diversificada, mas talvez não em ramos tão tecnológicos como em São José. Algumas montadoras de veículos foram para Sorocaba, indústria têxtil ainda é forte em algumas regiões, metalúrgica, tal, mas não é tecnológica. Mas merece destaque. Né? É um eixo de menos
relevância econômica, mas é bacana você ter como perspectiva aqui o eixo da Castelo Branco, sim, importante. Mas não tenho muitos comentários a fazer sobre Sorocaba, a não ser esse. Diversificação, não tão tecnológica, mas isso está mudando, porque a UFSCar abriu um campus em Sorocaba. Isso diz muita coisa, gente. Porque se tem um campus de uma federal de peso como a UFSCar, você quer qualificar as pessoas. Isso é atrativo. Esse campus é recente, né? Então, pode ser que em médio prazo, a região de Sorocaba comece a agregar mais indústrias de áreas tecnológicas. Ou não só indústrias, serviços ligados à tecnologia. Tudo uma questão de tempo também, né? Certo? Tem o Vale do Futuro. Vale do Futuro. Porque Sorocaba é referência para um canto aí do Vale do Ribeira. E o Vale do Futuro é baseado na mineração, né? Se você olhar, né, ó, uma cidade aqui, ó, olha o nome da cidade, Votorantim. Já ouviram falar no grupo Votorantim, né? Que é forte em mineração, é forte em papel e celulose. Então, o que a Isa colocou, gente, esse mapa não tem todas as cidades, lógico, tem alguns pontos, né? Mas aqui está Sorocaba. Sorocaba é referência nesse arco aqui, ó, que envolve Itapetininga, Votorantim, Itapeva, Registro, que já falamos sobre, né, uma região pobre, né, do estado de São Paulo, tem as cavernas e tal. Então, Sorocaba, ela é um polo que acaba reunindo várias cidades de menos importância. Por isso que ela está destacada nesse mapa, porque a zona de influência de Sorocaba é muito grande. Muito bem, muito bem, muito bem. Número 3, a ligação de São Paulo em direção de Santos. Quem quiser colocar Baixada Santista, é legal, porque engloba Guarujá, São Vicente, né, várias cidades, não somente a cidade de Santos. E perceba que temos 2 rodovias, uma se chama Anchieta e outra se chama Imigrantes. Elas correm paralelamente. Por isso que o nome que está aqui é Sistema Anchieta Imigrantes. Por que é um sistema? Porque é a maneira de você escoar em direção do litoral, né, da Baixada Santista, mas são 2 rodovias diferentes, paralelas, que vão em direção da Baixada. Cubatão está no meio dessa região, é importante destacar Cubatão. Cubatão já foi por muitos anos, né? Até os anos 90, considerada a cidade mais poluída do mundo. Acho que quem aqui já foi até o litoral de ônibus ou de carro, ou como David, de motocicleta, porque ele dirige, ele pilota, quando você começa a descer a Serra do Mar, você vê aquelas luzinhas, aquelas coisas, aquelas chaminés e fogo saindo, enxofre saindo por todos os lados. Aquela é Cubatão, que fica no pé da Serra do Mar. Gente, é o pior local possível para instalar a indústria petroquímica. Ah, Julie, por que foi lá? Pergunte aos militares do Brasil, que eles que escolheram Cubatão. Eu vou dizer qual foi a justificativa. Proximidade do Porto de Santos. Foi por essa razão que em 74, aliás, foi instalado ali um polo petroquímico, produção de combustíveis, derivados do petróleo. Mas, gente, a poluição de Cubatão, ela é do solo, porque a indústria petroquímica polui solo, polui a água, evidentemente a mar de nascentes, veja bem, mar de nascentes, é o pé da Serra do Mar, e ao mesmo tempo ela polui o ar, e tem um probleminha geográfico ali. A poluição, ela fica circulando e não consegue ser dissipada, a poluição do ar. Por isso Cubatão foi por muito tempo, de acordo com a ONU, né, a cidade mais poluída do mundo. A poluição do ar não conseguia ser dissipada, lixo tóxico no solo e na água. Foi dramática a condição de Cubatão. Hoje é muito melhor, gente. O visual ainda impressiona. Quando você olha Cubatão, parece que você está num filme de ficção científica, né? Mas melhorou porque multas foram aplicadas, as empresas foram taxadas, sobretaxadas, tiveram que despoluir mananciais. Então melhorou, assim, horrores Cubatão, melhorou muito.
pensando em vestibulares, pergunta difícil, mas possível. O primeiro acordo sobre meio ambiente que a ONU organizou foi em 1972, o Acordo de Estocolmo, né? E olha como não é coincidência. Em 72, teve um grande acordo, né, da ONU. Aí, em 73 e 74, foi instalado o Polo Petroquímico de Cubatão. Qual a relação entre uma coisa e outra? Simples, gente. Estocolmo, que foi a primeira reunião da ONU sobre meio ambiente, foi a primeira vez que cientistas, líderes mundiais, debateram o meio ambiente. Foi importante, é um marco histórico. Mas essa reunião, ela não criou regras e punições para quem não a seguisse. Então, quem se preocupou com o seu meio ambiente? Os países ricos. O que fizeram esses países ricos? Levaram parte das empresas poluentes para países subdesenvolvidos, que queriam o quê? Os empregos. Então, não é coincidência. Logo após a reunião, é instalado um polo petroquímico em Cubatão. Então, Suécia, Noruega, França, Inglaterra, esses países todos se preocuparam com o meio ambiente. Mas qual? O deles. O deles. Então, qual foi a estratégia? Tentar tirar algumas empresas muito poluentes dos seus territórios. E o Brasil, Argentina, África do Sul, entre outros emergentes, hoje emergentes, legal, traz para cá, eu quero os empregos. Meio ambiente, para quê? É uma questão de escolha. Então, eu não duvido de uma questão nesse nível. Ele coloca um trecho da reunião de Estocolmo, em 72, coloca lá uma foto de Cubatão, sei lá, e pede para você relacionar uma coisa com a outra. Tem muito a ver, sim. O Brasil participou da reunião de Estocolmo, mas a prioridade do governo, naquele momento, 72, era o governo Médici ainda, né? Era crescimento econômico. Foi o momento do milagre econômico brasileiro, inclusive, né? Então, lembra do milagre econômico? Foi de 68 a 73. Pega bem essa época. Então, é uma boa ideia de questão, né? Ligar essas coisas. Mas, enfim, Cubatão está exatamente nesse eixo, né? Anchieta e Imigrantes. E Santos, todos sabem a importância do Porto de Santos. Né? Tem algum santista aí, vai dizer que a importância é o Pelé, 80 anos do rei, mas enfim. Existe santista nessa sala, é verdade? Tem ou não tem? Nada contra, nada contra. Mas enfim, se não há santistas, beleza, vamos seguir em frente. Faltou o eixo 4, que são três rodovias, aliás, diferentes, atenção. Rodovia dos Bandeirantes, rodovia Anhanguera e rodovia Washington Luiz. No caso, meus amigos, perceba que a Bandeirantes, ela começa aqui em São Paulo e vai até essa altura aqui do número 4, mais ou menos. Olha. Aqui termina a rodovia dos Bandeirantes. Ela não vai tão longe. Já a Anhanguera começa aqui na cidade de São Paulo e vai até Ituverava, até o norte, nordeste do estado. E a Washington Luiz, ela começa onde termina a Bandeirantes. A Washington Luiz não começa na cidade de São Paulo. Ela começa por aqui, ó, entre São Carlos e Rio Claro. E a Washington vai ali em direção de Mirassol, São José do Rio Preto. Então, é um eixo importante, porque liga a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, vamos colocar assim, e passa, vejam só, por muitas cidades importantes, com destaque para Campinas. Campinas tem que ser destacado, gente. Unicamp, uma grande referência, né, de pesquisa do Brasil e do mundo. A indústria de Campinas é bem diversificada, de engenharia, eletrônica, automobilística, é forte. A indústria em Campinas é bem diversificada, é tecnológica também, né? Então, dê um destaque para Campinas, com certeza. Tem que colocá-lo no outro lugar. São Carlos, eu vou fazer uma menção honrosa aqui. Por quê? São Carlos tem duas grandes universidades públicas, né? Tem a USP,
campus São Carlos, e tem a Federal, que eu citei agora há pouco, Federal de São Carlos. Muito forte as áreas médica, engenharia também, e não aparece nesse mapa, mas eu vou citar aqui. Aqui está São Carlos, correto? Junto a São Carlos, tem uma cidade pequenininha chamada Gavião Peixoto. Vou colocar o nome aqui no chat, para todos terem o registro correto. Gavião Peixoto. Tá aqui. Gavião Peixoto. A Embraer instalou ali suas fábricas de helicópteros. A sua fábrica de helicópteros. Podia ser em São José dos Campos, né? Mas não. A Embraer abriu em Gavião Peixoto. Por qual razão? Cidadezinha pequena, impostos muito mais baixos, né? Isenções fiscais enormes. E ao lado de São Carlos, onde você tem a qualificação da mão de obra que eles precisam. Então, meus amigos, se eu perguntasse assim, lá na década de 50, o que uma indústria precisava? O que você ia responder? Ah, Júlio, mão de obra barata, matéria-prima e mercado consumidor. São os 3 M's, né? É um sistema de um triângulo, né? Então, você quer ficar perto da mão de obra barata, das suas matérias-primas e do seu mercado consumidor. Por isso que eu chamo de 3 M's. Só que hoje em dia, nem sempre isso é necessário. De repente, mineração, não tem jeito. Você tem que ficar perto da sua matéria-prima, os minérios. Beleza. Agora, hoje, pessoas, o que vale muito é estar perto do conhecimento. Isso, gente, é um tema que as provas gostam de perguntar bastante. Localização industrial. O que mudou nos últimos 20 ou 30 anos? Que não basta somente a isenção fiscal, a mão de obra barata, tem mais do que isso. Hoje, dependendo do setor, é necessário estar perto do conhecimento. Utilize como exemplo a Embraer ir em direção de Gavião Peixoto, porque veja, matéria-prima, tanto faz. Mercado consumidor, a ideia não é vender helicópteros para o bravo povo de São Carlos. Mão de obra barata, ela tem que ser o mais barata possível, claro. Mas para produzir os helicópteros, eu tenho que ter mão de obra altamente qualificada. Então, esse é o fator principal que levou a Embraer para Gavião Peixoto. Então, você tem aí um bom exemplo, né? De que alguma coisa está mudando. Deixa eu sair da luz do sol aqui, senão eu vou parecer um fantasma. Peraí. Peraí. Pronto. Melhor assim. Agora vocês podem me ver direitinho. Enquanto isso, o David está bebendo alguma coisa. Senhoras e senhores, David, não faça isso. Ele bebeu. Tarde demais. Agora, senta que lá vem história, hein? Vai lá, David. Turbinado agora. Professor, eu posso considerar essas regiões como tecnopolos ou não? Tipo, é uma dimensão muito pequena para ser considerado desse jeito? Pode, David. Olhe bem a pergunta do David, quero que eu explicar agora, cara. Você bebe essa água e lê pensamentos, é isso? Toma cuidado com o que eu penso aqui, então. Cuidado todos vocês, ele lê pensamentos. David, quando a gente fala em tecnopolo, a gente pensa, por exemplo, na Califórnia, né? O Vale do Silício, que é um grande tecnopolo, talvez o maior do mundo. Comparar São Carlos e Campinas com a Califórnia não é uma comparação muito justa, porque é muito distante, muito diferente. Mas pensando no nosso país, você pode falar o seguinte, que as cidades principais, né? Campinas, São Carlos, São José dos Campos, que eu já citei aqui essas 3 cidades, né? E São Paulo, capital, constitui um tecnopolo. Sim. Então, vou voltar. São Carlos, USP e UFSCar, Campinas, Unicamp, sem contar as particulares, né? Universidades, centros de pesquisa, não precisa ser só público, né? Então, Campinas, São José dos Campos, onde fica o ITA e o INPE, e São Paulo, capital, o USP, está aqui, né, o principal campus da USP, entre tantas outras universidades públicas e privadas aqui em São Paulo, claro. Então, você pode dizer sim que essas 4 cidades, elas são tecnopolos. Agora é sim, David,
Quando eu falo Gavião Peixoto, está dentro também. Porque então, essas 4 cidades são as mais importantes. São os pilares desse tecnopolo. E algumas menores acabam sendo absorvidas também. Então, use sim, está correto falar. Mas aproveita esse momento, David, todos, para dizer o quanto é frágil, né? Eu tenho que olhar, torcer, espremer até qual é o tecnopolo brasileiro. Não é uma coisa tão desenvolvida e que se espalhou. Agora sim, David, BH é um tecnopolo também, em menor escala. A indústria farmacêutica é muito forte. Biotecnologia em Belo Horizonte é muito forte. Não vou desprezar isso, claro que não. O próprio Rio de Janeiro, a cidade do Rio, produz muito conhecimento científico e que gera tecnologia. Mas, pensando quais são os maiores tecnopolos, são essas cidades que você acabou de colocar. Tá? Beleza, Ligodon? Professor, rapidão, mas tipo, é o conjunto que constitui um tecnopolo ou cada cidade isolada é um tecnopolo? Então, cara, por definição tem que ser um conjunto. Mas assim, é aquilo. Eu citei agora há pouco Belo Horizonte. Não dá para dizer que é uma região de Belo Horizonte que engloba várias cidades. Não dá. Perceba, o Brasil é um país muito complexo para a gente analisar, né? Então, a própria ideia de tecnopolo é compartilhamento. Não é à toa que Google, Facebook, Microsoft, entre tantas outras empresas de área tecnológica, ou foram criadas ou migraram para o Vale do Silício. Porque tem um termo aqui, David, vou usar. Há uma atmosfera industrial. Olha que termo bonito, é um termo correto. O que é uma atmosfera industrial? Você tem uma sintonia ali, né? Entre centros de pesquisa, instituições, universidades e as empresas. Isso cria uma atmosfera muito positiva. Então não vai acontecer só em uma cidade, essa atmosfera ela vai se espalhando. Mas como no Brasil nada é muito bem planejado, David, são ilhas, né? Quer dizer, tem uma ilha chamada São Carlos, desse polo tecnológico, uma ilha chamada Campinas. A articulação é muito pequena. Então, por isso que não dá para comparar com o Vale do Silício, que é algo planejado, algo criado institucionalmente, que aglomerou. São mais de 20 cidades que fazem parte do Vale do Silício. Então, é diferente na comparação, mas por isso, lá foi planejado. Aqui não foi. Você pode fazer essa comparação que é bem legal. No Japão foi planejado, na China é planejado, na Índia é planejado. Não quero que seja preconceituoso quando eu falei a Índia, porque a Índia é um país desigual, talvez até mais que o Brasil. Mas ao sul da Índia, a região de Bangalore, é um grande polo tecnológico. Produz satélites, produz drones, produz um monte de tecnologias. E aí? Nós não temos algo similar ao que a Índia possui. Não temos. Então, porque essa é a diferença. É até legal você fazer esse registro, David. O nosso polo com um desses países que eu citei aqui. Aqui não foi planejado. Então, são espasmos de crescimento tecnológico, mas que não tem um planejamento. A ideia, viu, David? Eu já li um artigo sobre isso. Era criar um corredor tecnológico. O que é um corredor? Você integra. Aí é legal. Então, você pega essas cidades que eu citei aqui e cria algo em comum entre elas. Um projeto. Seria um corredor tecnológico, mas exige um planejamento de médio e longo prazo. Não é uma coisa rápida para você estabelecer. Mas eu me lembro até, David, quando instalaram essa fábrica da Embraer em Gavião Peixoto, parecia, poxa, agora vai surgir realmente um corredor tecnológico. Mas são espasmos, são movimentos assim involuntários, né, praticamente. Nada muito bem planejado. Certo? Professor, essas integrações aí que você mencionou, tipo, tem a ver com a questão logística ou não é segundo plano? É mais, tipo, algo tecnológico mesmo? Eu acho que o principal fator que você vai colocar é a proximidade com a mão de obra qualificada, os centros de pesquisa. Mas não é coincidência. São Carlos ao lado do Washington Luiz. Campinas entre Anhanguera e Bandeirantes. Isso é ótimo. Mas não é a prioridade.
Isso ajuda. Então, entre você colocar uma empresa tecnológica no interior do estado que não tem uma grande rodovia e colocá-la junto a uma rodovia, claro que a prioridade é que esteja perto da rodovia, mas o principal fator não é a rodovia, ainda é a produção tecnológica. O que isso pode promover, David? Que já está promovendo? Que os centros de pesquisa se aglomerem junto às rodovias, para aproveitar que já há uma infraestrutura criada, muito mais fácil. Porque se não, imagina, se a Embraer encontrasse, sei lá, uma região mais ao interior, já não faria tanto sentido. É mais barato. Mas e a tecnologia? O deslocamento? Então, a ideia é você equacionar. Você achar um ponto ideal. Mas a prioridade do polo tecnológico é o conhecimento. E que grande conveniência, né? Seja Campinas, seja São Carlos, são bem servidas de acesso rodoviário. Dá para dizer, assim, David, que são áreas ganhadoras. Certo? E São José também, David, perceba, também junto à rodovia Dutra. Quer dizer, isso explica muita coisa, assim. Mas vou dar um exemplo fora da curva. A Federal do ABC. Por que vocês acham que criaram uma universidade federal no ABC? Qual que é a fama do ABC paulista, gente? Indústria siderúrgica, metalúrgica e automóveis. Só que as montadoras saíram ou fecharam, as metalúrgicas eventualmente também tiveram que fechar as portas. O que vai acontecer com os jovens do ABC? Não vão ter emprego. O que eu penso, então, enquanto governo? Eu tenho que qualificar os jovens. Daí a ideia de criar a Federal de São Carlos. Olha, David, é raro eu dar um exemplo de planejamento. Estou te dando um agora. E eu estou dizendo isso porque eu dei aula em São Bernardo do Campo, um cursinho, isso lá para 2007, 2008, 2009, por aí. E eu dava aula para muitos filhos de metalúrgicos que estavam ficando desempregados e que investiam na formação dos filhos exatamente para não ter que trabalhar no mesmo setor que o pai ou que o avô. Muitos eram de terceira geração já que trabalhavam em metalúrgicas, olha só. Mas esses empregos começaram a diminuir, foram embora, né? E qual a estratégia institucional? Vamos qualificar. É lógico que você, David, pode ir lá fazer federal do ABC, não precisa ser morador, residente do ABC. Mas a tendência é quando você cria essa universidade, você qualifica as pessoas, você atrai também investimentos na área, ou nas áreas, né? Então, é um exemplo que eu estou te dando aqui fora da curva. A Federal do ABC. E não foi só isso, foi criado eu não lembro agora o nome, gente, certo? Tipo um conselho, reunindo as prefeituras do São Bernardo, Santo André, São Caetano, Diadema, para juntas planejar essa criação de uma universidade federal. Porque não é uma universidade estadual, é federal. Então, também exigiu um planejamento de caráter federal, não só municipal e estadual. Mas olha onde eu fui buscar garimpar um exemplo para te dar. Quer dizer, é raro. É algo muito raro no país, infelizmente. Tudo bem? Muito bom. Boa discussão, gente. Boa discussão. Mas com isso, acho que eu fecho. Oi, Ana, pode falar, Ana, querida. Diga. Posso só estender esse assunto um pouco e Claro. dar um exemplo de um oposto? Pode falar. Eu estou morando na pontinha do Oeste Paulista. Uhum. E, por exemplo, aqui tem a rodovia... a minha cidade, ela fica entre a Raposo Tavares e a Assis Chateaubriand, por exemplo. E aqui só tem faculdade de educação, só. Já tentaram outros tipos de faculdade, só que eles chegam aqui e não querem. Então, não é pela rodovia, é mais porque é distante, tipo... Porque aqui só faculdade de educação tem. Se você quer fazer outra coisa, tem que ir embora. A não sei que você pague muito caro na faculdade. Aí eu queria entender o que seria esse amarelinho aqui, porque eu estou bem perto desse amarelo, esse relativo equilíbrio setorial. Ah, tá. O relativo equilíbrio setorial, Ana, é quando você não tem nem predominantemente a indústria e nem a agricultura. Então, há a presença dos dois setores
de maneira quase equitativa. Porque realmente, se você olhar a grande São Paulo, ou até a região de Campinas, e está aqui até indo para o interior, né, do estado, São José dos Campos, o que tem mais peso? A indústria. Já as áreas em branco, o que tem mais peso? A agricultura. E essas são meio termo, onde ambas atividades têm pesos quase semelhantes. Por isso que é relativo, porque alguma vai ser predominante, claro, mas é bem próximo uma da outra. Em qual local que você está, Ana? Só para eu ter uma ideia aqui de explicar melhor. A cidade que eu moro é Regente Feijó, mas ela é bem pequenininha e ela é vizinha de Presidente Prudente. É bem pertinho da ponta aí do Oeste Paulista. Então, região de Prudente, Ana, é até legal você ter trazido essa discussão, porque eu estive em Prudente 2 vezes, em 2 congressos, que lá tem geografia, a Unesp de Prudente, né? E estive 2 vezes por lá. E a última vez foi em 2006, eu acho. Apresentei um trabalho lá num congresso. E Prudente é meio que um polo também, né? Mas o setor agropecuário, ele é muito forte. E a indústria que tem ali tem correlação com a agricultura. Sementes, adubos, máquinas, enfim. Ela é uma indústria que atende à agricultura. Esse é o perfil da região, de fato. Quando você diz assim, poxa, por que aqui... porque aí, né, no caso, você não tem esse tipo de investimento, porque quem são os atores que decidem por essa região? A agropecuária, com certeza, produção de cana e gado, como os exemplos principais. O que esses setores precisariam? Engenheiros químicos, engenharias de forma florestal, por exemplo, agrônomos, né, enfim, veterinários para animais de grande porte. Então, há necessidade de investimentos até nessa vocação que a região possui. Mas, aparentemente, não há algum tipo de elo de planejamento, até de caráter político, para estimular esses setores. Que é certeza que é uma região que carece desses profissionais e dessa qualificação. E, ao mesmo tempo, como não é uma região pautada em serviços mais especializados, indústrias mais especializadas, ela acaba ficando à margem, né? Ela fica no meio do caminho. Porque a soja no centro-oeste é agricultura, mas tem um peso gigante, uma infraestrutura super mais bem desenhada, acabada. Essa região, né, que é essa pontinha aqui em direção do Pontal do Paranapanema, né, que você falou aí, ela é muito mais famosa pelos conflitos agrários e conflitos por terra, entre índios, agricultores sem terra, os presídios, né, presidente Venceslau, Epitácio, tem vários presídios de segurança máxima nessa região também. E, infelizmente, é uma daquelas áreas que não são áreas, o termo que eu usei agora há pouco, Ana, só tem áreas ganhadoras e áreas perdedoras. É um termo científico isso, não é um termo, né, banal. Ainda que alguns usem banalmente, o perdedor, né? Mas você vê São Carlos uma área ganhadora. Ela não está tão longe da capital, está junto a um eixo rodoviário importante e foi agraciada com uma grande universidade pública. 2, né? A USP e a Federal de São Carlos. Aí, no lado oposto, você tem uma região de menos pujança econômica, muito distante da capital, muito distante, pouco integrada na realidade. Você tem Prudente como sendo o principal polo, que acaba aglomerando as cidades menores do entorno, como a cidade que você está agora, e a falta de um projeto econômico. Porque nem tudo vai se ligar com São Paulo, é claro que não dá. Geograficamente, né, você vai ter uma área mais distante. Mas há telecomunicações que permitem uma proximidade, não no sentido físico, mas das ideias, das relações econômicas. Então, carece, né, de aproveitar melhor as suas vocações e de investir. O que obriga, como você falou, as pessoas a saírem, né? Se alguém jovem não quer emprego nesses segmentos ou quer se qualificar em outras áreas, vai ter que sair. E, ao mesmo tempo, Ana, por que não... Júlio, só tem cursos ligados à educação e tal. Porque criar outros cursos, você só vai criar se tiver demandas. Por isso que me causa estranhamento não haver investimentos maiores em áreas ligadas ao rural, ao agrícola, né? Que é uma atividade predominante na região. Me causa estranhamento.
porque é um potencial que podia ser mais valorizado. Não que não tenha. Existem cursos de veterinária, de agronomia nessa região, claro. Mas talvez não haja tantas opções públicas, né? E isso me chama atenção. É difícil justificar, né? Não falta pessoas qualificadas. Ou, pior, né, Ana? A pessoa se forma em agronomia na USP, que o campus é em Piracicaba, aqui está Piracicaba, e dali vai para aquela região. Pode ser também que seja isso. Então, ou até no Paraná, né? A pessoa se forma no Paraná e vai trabalhar nesse pontal. Então, é uma região que acabou a maioria vai para o Paraná mesmo. Tem a UEM e tem a UEL, que é aqui perto. Então, a maioria que quer fazer agronomia, essas coisas, vão para lá. Porque pública só tem educação. Mas aí, para fechar a aula, a discussão é ótima, como a gente está no horário, te dou a seguinte forma de você entender essa relação. Lembra quando eu dei aula sobre urbanização, que eu coloquei a rede urbana do Brasil? Pontos mais luminosos e pontos mais opacos. E eu coloquei depois um mapa com hierarquia urbana. Quais cidades são mais importantes, quais são menos importantes e influenciadas pelas mais importantes. O que acontece com essa região, talvez, viu, Ana, olhando no mapa agora? Ela ficou exprimida. Porque de um lado você tem o norte do Paraná, você citou Londrina, por exemplo, uma cidade importante. Do outro lado, você tem, de repente, Piracicaba, Bauru, Campinas, que está um pouco distante, enfim. Mas a influência, o nível de influência das outras, impede que essa região tenha mais prosperidade. Eu acho que dá para usar o conceito de hierarquia urbana e rede urbana para explicar isso. Ela não conseguiu ganhar, porque o entorno dela ganhou e acaba exercendo essa influência. Você pode usar essa perspectiva de análise. Eu acho que fica uma perspectiva mais interessante. Quer dizer, a influência do entorno oprime que essa região tenha a sua própria influência. Uma ideia legal, dá uma boa teoria. Acho que eu vou escrever um artigo, Ana. Obrigado. Eu divido os créditos, pode deixar. Legal, professor. Obrigada. E me coloca de coautor, hein? Olha aqui. Coautora. Olha só. Tudo bem. Fechou. Vamos lá. E só falta colocar o David como orientador, né? Fonte de pesquisa. Sim, claro. Na prática. Aí eu faço uma visita, tomar um café lá na casa da Ana. Oba, vou fazer um rolê já. Tá pronto, tá marcado. Café aqui mesmo. Bons cafés, né? Gente, enfim, cheguei onde eu queria chegar nesse mapa, tá? Na semana que vem a gente continua a partir dele para eu dar uma afunilada e tratar da cidade de São Paulo. Que a minha ideia é fechar o estado e falar da cidade, porque a gente aprofunda. Professor? Oi. Deu uma travada, tipo, não sei se foi só para mim. Acho que para mim também, David. Eu só dei um abraço final. Semana que vem continuamos de onde paramos, que era esse mapa que eu tinha para explicar, eu queria parar nele, né? Aí na quarta que vem eu vou retomar aprofundando São Paulo. Era isso que eu falei, David. Certo? Certo. Valeu, hein, professor. Eu que agradeço a todos. Abraço. Tchau. Tchau, professor. Boa semana. Vocês também. Tchau. Fê, quebrou o pacto, hein? Sério, eu tô muito chateado. Muito chateado mesmo. Quebrou o pacto. Quebrou o pacto. Você vai na Ana tomar um café e resolvemos tudo isso. Beleza? Beleza, falou, professor. Falou, tchau.